여러분 안녕하십니까? 반갑습니다. Olá, pessoal, muito prazer. 여러분과 함께 교회 성장에 관하여 함께 말씀을 나눌 수 있어서 감사합니다. Eu agradeço por poder compartilhar com vocês sobre o crescimento da igreja. 성경에 보면 Quando vemos na 내가 Bíblia, 이세 아들 다윗을 만나니 achei Davi, 내 마음에 합한 자라. filho de Jessé, homem segundo o meu coração. 하나님께서 다윗의 시대에 하나님의 사람을 찾고 계셨습니다. Na época de Davi, Deus estava procurando um homem dele. 하나님 마음에 합한 자를 찾고 계셨는데 Ele estava procurando um homem segundo o coração 하나님 dele. 마음에 합한 자 그 시대 다윗 한 사람밖에는 없었다고 합니다. E naquele tempo, na época de Davi, a única pessoa que tinha o coração de Deus era Davi. 다윗은 왕이 될 만한 조건이 되지 않았습니다. Ninguém conseguia ter a condição como ele. 그러나 그가 왕이 될 수 있었던 조건 Mas o Davi pôde se tornar rei porque 바로 하나님 마음에 합한 자였기 때문인 것입니다. ele tinha o coração segundo o de Deus. 인간의 생각과 하나님의 생각은 다릅니다. O pensamento do homem e o pensamento de Deus são diferentes. 하나님의 생각과 우리의 생각이 같아지려면 Se nós quisermos ter o mesmo coração, o mesmo pensamento de 내 Deus, 생각을 버리지 않으면 불가능한 것입니다. sem jogar fora o meu pensamento, é impossível. 이제 내 생각을 버리고 하나님의 생각을 받아들일 때 Então, quando eu jogo fora o meu pensamento e aceito o de Deus, 하나님의 생각과 우리의 생각은 같아지는 것입니다. o meu pensamento e o de Deus se tornam iguais. 그런 것처럼 Dessa mesma forma, 하나님의 마음과 우리의 마음이 하나 되는 것은 o meu coração se tornar um com o de 내 Deus, 마음이 버려져야 하는 것입니다. primeiramente eu tenho que abandonar o meu coração. 내 마음을 버리고 Abandonando o meu coração, 하나님의 마음을 받아들인다면 se eu aceitar o coração de 우리는 Deus, 하나님 마음과 하나가 될 수 있는 것입니다. meu coração pode se tornar um com o de Deus. 하나님은 이 시대 다윗과 같은 사람을 찾고 있습니다. Nessa época, Deus está procurando pessoas com o mesmo coração de Davi. 바로 하나님의 마음과 하나 된 자 말입니다. Pessoas que tenham o coração segundo o de Deus. 다윗을 통하여 하나님의 뜻을 이루어 가셨듯이 Assim como Davi realizou a vontade de Deus, 다윗과 같은 하나님 마음에 합한 자를 통해 당신의 뜻을 이루어 가실 수가 있는 것입니다. assim também quem tem o coração segundo o de Deus pode realizar a vontade de Deus. 네, 2009년도에 군누스코 봉사활동을 라이베리아로 갔던 학생이 있었습니다. Houve um estudante que foi para a Libéria em 2009 como voluntário. 네, 최요한이라는 학생이었는데요. Era um estudante chamado John Choi. 전 라이베리아 가서 꿈 같은 시간을 보내고 있었어요. E ele estava passando um momento que parecia um sonho para ele lá. 새벽이었습니다. Mas numa madrugada, 갑자기 누군가가 비명을 지르게 됐는데 mas alguém de repente começou a gritar. 함께 잠자던 친구들이 깜짝 놀라서 일어나 불을 켜게 된 거죠. E os amigos dele que estavam dormindo com ele se assustaram e começaram a gritar. E acenderam a luz. 누워 있었습니다. E o John Choi estava suando frio. 누군가 소리쳤는데요. Alguém gritou. 야, 정갈에 물린 거 아니야? Nossa, será que ele não foi picado por um escorpião? 설마. Ai, até parece. 그럴지도 모르잖아. Ai, ninguém sabe. 누군가 이불을 탁 들쳐서 털어봤지만 정갈은 나오지 않았습니다. Eles sacudiram o cobertor, mas ninguém viu nenhum escorpião. 오후가 되었는데요. E à tarde, 요한이가 마당을 걸어 나오다가 그만 쓰러져 버렸습니다. o John estava andando pela sala, mas ele desmaiou. 친구들이 멀리서 보고 놀래서 뛰어왔는데요. E os amigos dele o viram e saíram correndo atrás dele. 선교사님, 요한이가 쓰러졌어요. Missionário! O John desmaiou. 네, 선교사님 뛰어와서 E o missionário foi correndo, 요한이를 데리고 병원에 갔습니다. pegou o John e o levou para o hospital. 병원에서는 요한이를 거절했습니다. O hospital rejeitou ele. 너무 늦었습니다. Já é tarde. 왜 이제 왔지요? Por que você veio agora? Pode voltar para casa. 가망이 없다는 거죠. Ou seja, não há mais 두 esperança. 번째 병원에서도 거절을 당했습니다. No segundo hospital foi a mesma coisa. 네, 너무 늦었다는 겁니다. Já é tarde demais. 병원에서 할 수 있는 방법이 아무것도 없다는 것이죠. Não há nada que o hospital possa 세 fazer. 번째 병원을 갔는데 E ele foi para o terceiro hospital 그렇습니다. e ele implorou. 이 환자 살아 있잖아요. Ele está vivo ainda. 한번 주시면 안 되겠어요? Você não pode pelo menos o 의사는 aceitá-lo? 허락을 받아서 E depois que o médico aceitou, 설명을 했습니다. ele explicou. 왜 이제 왔느냐? Por que você veio só agora? 약은 정갈에 물렸다. Ele foi picado por um escorpião. 몸에 독이 번졌어. O veneno está espalhado por todo o seu corpo. 할수 있는 방법은 아무것도
E o hospital não tem nada que possa fazer por ele. 이제 요한이는 죽음 앞에 있었습니다. O John agora estava diante da morte. 그러면서 이제 요한이 마음에 죽음이 찾아오게 되고 E agora a morte procurou pelo John. 교사님은 한국의 바우스 목사님께 전화를 했던 것입니다. E aquele missionário ligou para o pastor Park da Coreia. 목사님, 요한이가 죽어가고 있습니다. Pastor, o John está 병에 morrendo. 걸렸답니다. Ele foi picado por um 필요 escorpião. 없다고 하는데 Disseram que não tem mais nada para fazer. 요한이 통화할 수 있는가? Eu posso falar com o John? 예, 가능합니다. Sim, pode. 요한아, 나 박 목사야. John, é o pastor Park. 내가 누군지 알겠어? Você sabe quem sou eu? 목사님. Sim, pastor. 요한아, 넌 정갈에 물렸대. John, disseram que você foi picado por um escorpião. 죽는데 Você está morrendo. 네가 살려면 Se você quiser viver, 정갈의 독을 이길 힘이 필요해. você precisa de uma força para vencer o veneno do 요한아, 오늘 escorpião. 새벽 내가 성경을 읽었다. Mas hoje de madrugada, John, eu estava lendo a Bíblia. 이사야 40장 31절. A palavra de Isaías 40, versículo 오직 31. 여호와를 앙망하는 자는 새 힘을 얻으리니. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. 요한아, 하나님을 앙망해. John, espera no Senhor. 하나님을 바라봐. Olha para o Senhor. 하나님 너에게 새 힘을 주실 거야. Ele vai te dar uma nova força. 그러면 정갈의 독을 이길 수 있어. E assim você vai poder vencer o veneno do 넌 죽지 escorpião. 않아. Você não vai morrer. 알겠지? Entendeu, John? 예, 목사님. Sim, pastor. 전화가 끊어졌습니다. E ele desligou o telefone. 조금 지난 후 E depois de um tempo, 요한은 의식이 사라져버렸어요. o John ficou inconsciente. 밤새 의식이 없는 상태. A noite inteira inconsciente, 똥을 싸고. ele defecou, urinou, 네, 그런 친구들이 막 닦아내고. e os amigos dele estavam limpando. 체온은 17도까지 내려가. A temperatura dele caiu até 17 graus. 혈압은 20까지 내려가. A pressão dele estava 2. 아무도 요한이가 산다고 생각할 수 없어. Ninguém imaginou que o John poderia sobreviver. 이제 이렇게 끝난다고 생각을 해. Todos pensaram que esse era o fim dele. 아침이었습니다. E chegou a manhã 깜짝 놀랄 일이 일어났어요. e algo surpreendente aconteceu. 요한이가 이제 깨어나고 있는 거예요. O John agora estava 모니터를 acordando. 보니까 E a enfermeira viu o monitor. 정상으로 수치가 올라와 있는 겁니다. Estava tudo voltando ao normal. 이 환자 살아나고 있잖아. Nossa, ele está sobrevivendo. 기적이 일어났네. Aconteceu um milagre. 선생님, Doutor, 이 환자 살아나고 있어요. esse paciente está sobrevivendo. E o médico foi correndo. 이 환자 살아나고 있네. Nossa, ele está 기적이 sobrevivendo. 일어났어. Nossa, aconteceu um 정말 milagre. 놀라운 일이네. Nossa, isso é algo 네, surpreendente. 요한이는 그렇게 해서 정갈의 독을 이기게 되었어요. E assim o John Choi venceu o veneno do escorpião. 정갈의 독을 이기려고 요한이 노력한. O John nunca se esforçou para vencer esse veneno, 말씀이 그 독을 이겼습니다. mas foi a palavra que venceu o veneno. 그의 마음이 하나님과 연결되면 Quando a palavra se conectou ao coração dele, 하나님으로부터 오는 그 힘이 a força que vem de Deus 정갈의 독을 이기게 했던 것입니다. fez ele vencer o veneno. 여러분 이렇게 사람의 마음이 하나님과 마음과 연결되면서 Quando o coração do homem se conecta ao coração de Deus, 진정한 변화가 시작되는 것인데 começa a vir a verdadeira mudança. 최수연이라는 자매가 있었습니다. Tem uma estudante chamada Suyeon Choi. 그는 19살에 척수염이 걸렸습니다. Com 19 anos, ela teve uma infecção na vértebra 병원에서는 말했습니다. e no hospital falaram: 평생 침대에 누워서 생활을 해야 할. você vai viver a vida inteira acamada. 네, 저 19살에 Com 19 anos, 수염이 걸려서 ela ficou com essa infecção e o corpo dela estava se enrijecendo. 상상할 수 없는 일이었어요. E ela nunca poderia imaginar voltar a andar. 몸이 점점 굳어져 가고 있었는데 O corpo dela estava ficando rígido 어느 날이었습니다. e um dia 내가 박 목사님께 기도를 받으면 내가 걸을 수 있겠다. ela pensou: se eu receber a oração do pastor Park, eu vou ser curada. 내가 기도를 받으면 낫겠어. Se eu receber a oração do pastor, eu vou ser curada. 기대와 소망이 마음에 찾아왔었습니다. Essa esperança começou a surgir no coração dela. 어느 날 그 교회에 목사님 방문을 하셨는데 E um dia o pastor visitou a igreja dela 수연이는 목사님과 만남을 가졌습니다. e a Suyeon pôde se encontrar com o pastor. 목사님은 수연에게 이야기했습니다. E o pastor falou para Suyeon: 수연아, Suyeon, 네가 낫기를 원하는 마음 중요하지 않아. não importa se você quer ser curada ou não. 너를 고쳐 주시기를 원하시는 하나님의 마음이 중요해.
O importante é o coração de Deus que quer te curar. 그러나 하나님 마음과 네 마음이 연결되면 E se o seu coração se conectar com o de 하나님 Deus, 능력이 네게 와서 então o poder do coração de Deus vai entrar em você. 너는 벗어날 수 있는 거야. Com esse poder, você vai poder superar isso. 네, 그렇게 해서 수연이의 마음이 하나님 마음과 연결되면서 Dessa forma, o coração da Suyeon se conectou com o de Deus 수연이 어느새 척수염을 이기게 되었습니다. e ela pôde vencer essa infecção na coluna. 네, 그는 몇 년 뒤에 건강해져서 E depois de alguns anos, ela ficou curada. 대학생 캠프에 참석을 했고 Ela participou do acampamento de jovens 마라톤을 했다. e ela correu a maratona. 정말 놀라운 일이죠. É algo 예, surpreendente. 지금은 건강해졌습니다. Agora ela está 직장을 saudável. 다니고 있고요. Ela está trabalhando. 참으로 놀라운 일이 벌어진 것입니다. Realmente aconteceu algo surpreendente. 네, 한 자매가 있었는데 E tem uma irmã, 그 자매는 문혜진 자매입니다. é a irmã Hedin Moon. 2007년도 가나에 봉사활동을 갔었습니다. Em 2007, ela foi fazer o trabalho voluntário no Ghana 봉사 중에 난간에서 떨어져 허리를 다쳤습니다. e ela caiu do andaime e machucou a coluna. 급히 독일의 프랑크푸르트 병원으로 E rapidamente ela foi transferida para Frankfurt, de um hospital na Alemanha, 수술을 받았는데 e ela fez cirurgia 의사가 말했습니다. e o médico falou: 수술 결과는 참 foi muito bom o resultado da cirurgia, 그렇지만 당신은 mas você 휠체어를 평생 의지. vai ter que viver a vida inteira dependendo de uma cadeira de roda. 자, 그런데 Mas 수연 이제 이 문혜진 자매에게 a irmã Redmund, 목사님 전화 걸려온 겁니다. ela recebeu o telefonema do pastor. 의사는 평생 휠체어를 의지하고 살아야 한다고 O 이야기해요. médico falou: você vai viver dependendo de uma cadeira de roda a vida inteira. 혜진아, Regine, não se preocupa. 하나님도 걷게 하실 거야. Deus vai fazer você andar. 하나님이면 그 형편 다 이길 수 있어. Se for Deus, Deus pode vencer toda essa situação. 로마서 8장 37절에 Em Romanos 8:37, 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. 우리가 넉넉히 이기느니라. Somos mais que vencedores. 혜진아, Regine, 주님은 모든 일에 이기시는 거야. o Senhor vence todas as coisas. 넉넉히 이길 수 있어. Ele pode mais do que 너 vencer. 형편 믿지 마. Não creia na situação. 너 걸을 수 있어. Você pode andar. 주님이 너 걷게 하실 거야. O Senhor vai fazer você andar. 네, 혜진이는 이제 한국에 돌아왔고요. Agora, Regine voltou para a Coreia 이제 세월이 많이 e 지나갔습니다. passou-se vários tempos. 병원에서는 의사들이 굉장히 싫어합니다. E os médicos não gostam dela. 네가 걷는다고? Você vai andar? 네가 재활 운동을 한다고? Você vai fazer fisioterapia? 하지 마. Nem pensa. 생각도 하지 마. Nem pensa. 휠체어를 의지해서 사는 법이나 배워. Você só aprende a andar de cadeira de roda. 의사들은 모두가 반대했습니다. Todos os médicos ficaram contra. 아무도 걷는다는 이야기를 하지 않습니다. Ninguém falou que ela poderia andar. 그건 불가능한 일이라고 하고 있어요. Isso é impossível. 그러나 목사님 걷는다고 이야기하고 있어요. Mas o pastor estava falando que ela 혜진은 andaria. 한 번도 그 사실에 대하여 마음에 부정해 본 적이 없어요. A Regine, ela nunca duvidou desse coração. 지금도 꿈을 꾸고 삽니다. Até agora ela vive sonhando. 하나님 말씀은 그를 건강하게 하고 E a palavra de Deus está a tornando saudável. 말씀대로 그 몸이 점점점 좋아지고 있어요. Conforme a palavra, ela está ficando cada vez mais saudável. 말씀은 살았습니다. A palavra está viva. 자, 김충환 목사님 이야기인데요. Tem a história do pastor Chung-An Kim. 위암이 걸려서 Ele estava com câncer no estômago e ele estava diante da morte. 음식을 끊은 지 벌써 며칠이 되었어요. Já fazia alguns dias que ele não conseguia comer. 목사님 병실에 들어갔을 때 E quando o pastor entrou no leito do hospital, 이제 모두들 절망 속에 있어요. todos estavam na desesperança. 모치는 이야기했습니다. E a mãe dele falou: 목사님 현대의학으로는 안 돼. Pastor, pela medicina moderna disseram que não dá. 목사님 말씀하셨습니다. E o pastor falou: 예, 현대의학으로 안 되니까 이제 하나님이 하시는 거죠. Sim, pela medicina moderna não dá, por isso que agora Deus é quem tem que fazer. 이제 하나님이 하실 차례입니다. Agora é a vez de Deus trabalhar. 다가갔습니다. E ele se aproximou. 침대에 누워 있는 김충환 목사. Ele se aproximou do pastor Chuan Kim, que estava deitado na cama. 형제, Irmão Kim, 지금까지 어땠어? o que você aprendeu até hoje? 전기는 전선을 통해 흐르고 A eletricidade flui pelo fio elétrico 수험으로써 파이프를 통해 흐르잖아.
A água flui pelos canos. 이 닌겔 호수가 혈관에 연결되었을 때 Quando esse soro é conectado ao seu corpo, 영양분이 몸 안에 들어와서 힘을 공급해 주는 것처럼 assim como o nutriente que você precisa entra no seu corpo, 하나님의 마음과 자네 마음이 연결되어지면 quando o seu coração se conecta com o de Deus, 하나님이 자네에게 능력으로 역사하실 수 있어. então o poder de Deus pode trabalhar em você. 신명기 22장 1절에 Em Deuteronômios capítulo 22, versículo 1, 내 형제 우양에 길 잃은 것을 보거든 vendo extraviado o boi ou a ovelha de teu irmão, 못 본 채 하지 말고 não te furtarás a eles. 너는 반드시 끌어다가 Restituí-lo-ás 네 형제에게 돌릴 것이야. sem falta a teu irmão. 자 여기 봐. Olha aqui, 저 뭐라고 기록돼 있어? o que está escrito aqui? 자, 예수님이 오늘 이곳에 오신다면 Se Jesus Cristo vier 그냥 agora, 지나가실까? será que ele vai passar reto? 그냥 지나가시지 않을 Ele 거야. não vai passar reto por você. 반드시 형제 그 병을 고쳐주고 지나가실 거야. Com certeza, Jesus vai curar a sua 오늘 doença 성경에 그렇게 primeiro. 기록이 돼 있잖아. A Bíblia está falando isso. 내 형제의 우양에 길 잃은 것을 보거든. Vendo extraviado o boi ou a ovelha de teu 못 irmão, 본 채 하지 말고. não finja que não 못 viu. 본 채 하지 말고. Não finja que não viu. 반드시 끌어다가 그 형제에게 돌릴 것이요. Sem falta, restituí-lo-ás a teu 이것은 irmão. 오늘 우리를 향한 하나님의 마음이야. Isso é o coração que Deus quer passar pra gente 그 hoje. 형제를 향한 주님의 마음이야. Esse é o coração que Deus tem por você, 그분이 irmão 오늘 Kim. 이곳에 오시면 Se Jesus vier hoje, 그냥 지나가시지 않아. Ele não vai passar reto por 반드시 você. 고쳐주셔. Com certeza Ele vai te curar. 반드시 해결해 주시는 거야. Com certeza o Senhor vai resolver. 목사님은 기도해 주시고 O pastor orou por ele 떠나오셨는데 e foi embora. 일주일이 지났습니다. E depois de uma 김정환 semana, 목사님께 전화 왔습니다. o pastor Kim ligou. 목사님 교회입니다. Pastor, eu tô na igreja. 저 퇴원을 했습니다. Pastor, eu recebi alta. 끝이 나와서 퇴원을 했어요. Eu recebi alta porque eu tô completamente curado. 오늘 짧은 시간에 설교를 하려고 합니다. Hoje, mesmo que seja por um curto tempo, eu quero pregar. 너무너무 감격스러운 일 아니겠어요? Não é algo surpreendente, pessoal? 어떻게 이런 일이 가능한 Como 것이죠? isso pode ser possível? 여러분 목사님은 무엇을 하신 거죠? Pessoal, o que o pastor fez? 한 사람 한 사람 정확하게 하나님의 마음과 연결시켜 주었던 Ele 것입니다. simplesmente conectou o coração de cada pessoa com o coração de Deus. 누구든지 그 마음을 하나님과 연결시켜 주게 됐을 때 Quando ele conecta simplesmente o coração de cada pessoa com 암에서 Deus, 벗어나게 되고 essa pessoa pode ser curada do câncer, 절망적인 형편에서 소망을 얻게 되고 pode sair da desesperança para a 하나님 esperança. 말씀대로 일하시는 세계를 경험하게 되는 것입니다. Ele pode experimentar esse mundo onde as coisas acontecem pela palavra de 하나님 Deus. 말씀은 살았습니다. A palavra de Deus está viva. 운동력이 있습니다. Ela tem habilidade. 그 말씀 속에 능력이 있습니다. Dentro dela tem poder. 예, 사람의 마음을 바꾸는 것은 Para trocar o coração do ser humano, 사람의 노력이 바꾸는 것이 아니에요. não é pelo seu esforço. 말씀이 바꾸는 것이에요. É a palavra que transforma. 너는 그 마음에 하나님 말씀을 받아들이면 Se aceitarmos a palavra de Deus no 그 coração, 마음을 바꾸게 되어지는 거예요. então essa palavra vai trocar o 요한복음 coração. 1장에 Em João capítulo 1, 태초에 말씀이 계시니라. no princípio era o 이 Verbo, 말씀이 하나님과 함께 계셨어요. e o Verbo estava com 이 Deus, 말씀은 곧 하나님. e o Verbo era Deus. 여러분 하나님을 믿는다. Pessoal, acreditar em Deus 말씀을 믿는 것이 é acreditar na palavra de Deus. 말씀이 하나님이 되셔서 오신 것입니다. Deus, a palavra veio como Deus aqui. 14절에 보면 No versículo 14. 말씀이 육신이 되어 E o Verbo se fez 우리 carne 가운데 거하심. e habitou entre nós, 우리가 그 영광을 보니 cheio de graça e de verdade, 아버지의 독생자의 영광이요. e vimos a sua glória, 은혜와 진리가 충만. glória como do unigênito do Pai. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하신 분이 바로 예수 그리스도신 것입니다. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele é Jesus Cristo. 그에게는 하나님 영광이 있습니다. Ele é cheio da graça de Deus. 그에게는 은혜와 진리가 충만합니다. Ele é cheio de graça e de verdade. 자, 여러분 누구든지 이 말씀을 받아들이게 되면 Qualquer um que aceitar essa palavra 살아납니다. vai viver. 그 말씀을 믿으면 Se crê nessa palavra, 누구든지 변합니다. qualquer pessoa que seja vai mudar. 말씀이 그 마음에 임하면 Se a palavra habitar no coração de uma pessoa, 변하기 싫어도 변할 수밖에 없다. mesmo que ela não queira ser transformada, ela vai ser transformada. 그렇다면 내 생각을 믿어야 합니까? Então eu tenho que crer no meu pensamento? 말씀을 믿어야 하는 것입니까? Ou eu tenho que crer na palavra? 말씀을 믿어야 합니다. Eu tenho que crer na palavra. 여러분 무엇을 믿습니까? Então vocês creem no quê? 모든 일에
일의 결과는 Todo o resultado de todas as 내 coisas, 생각을 믿느냐, você acredita no seu pensamento 말씀을 믿느냐, ou acredita na 거기에 palavra? 달려 있는 것입니다. Depende disso. 여러분 지금까지 여러분 생각을 믿으셨지요? Até agora vocês acreditaram no seu 이 pensamento. 시대에 참 많은 사람들이 자기 생각을 믿고 살아갑니다. Muitas pessoas hoje em dia vivem acreditando no seu pensamento, 자기 감각을 믿습니다. acreditam no seu sentimento, 경험을 믿습니다. acreditam na sua experiência, 자신의 느낌을 믿습니다. acreditam no sentimento que elas têm. 그건 사실이 아닙니다. Isso não é uma verdade. 하나님 말씀만이 사실입니다. Somente a palavra de Deus é a verdade. 하나님 말씀만이 진실입니다. Somente a verdade da palavra é verdade. 말씀은 변하지 않습니다. A palavra não muda. 인간의 마음은 늘 변합니다. O coração do ser humano sempre muda. 하나님 천지를 창조하셨습니다. Deus criou os céus e a terra. 말씀으로 창조하셨습니다. Ele criou pela palavra 스스로 dele. 변할 수 없었습니다. A terra sozinha não podia mudar. 말씀이 임할 때 땅이 변했습니다. Mas quando a palavra acertou, a terra aceitou a palavra, ela mudou. 말씀 안에 생명이 있기 때문인 것입니다. Porque dentro da palavra tem vida. 하나님 넷째 날 무엇을 만드셨죠? O que Deus criou no quarto dia? 해와 달과 별들을 만드셨죠. Ele criou a lua, as estrelas e o sol. 해는 스스로 빛을 발합니다. O sol ilumina sozinho, 다른 스스로 빛을 내지 mas as 못합니다. outras coisas não ilumina sozinha. 태양은 하나님을 의미합니다. O sol representa Deus 다른 우리 성도들을 가리킵니다. e a lua representa nós, irmãos. 다른 모양이 자꾸 바뀌고 있지요. A lua sempre muda de forma. 이 초승달도 되고 Então tem a lua nova, tem a lua minguante, tem a lua cheia. Embora a lua em si não mude, 네, 빛을 받은 만큼 달의 모양은 바뀌고 있는 건데요. mas dependendo de quanta luz ela recebe, ela muda de forma. 달은 이렇게 변화되고 있지만 Então a lua mude, 자꾸만 다른 모양을 하지만 ela tenha formas diferentes, 태양은 변하지 않습니다. mas o sol não muda. 하나님은 변하지 않습니다. Deus não muda. 우리를 향한 하나님 마음도 변함이 없습니다. O coração que Deus tem para conosco também não muda. 하나님 말씀은 영원합니다. A palavra de Deus é eterna. 하나님 말씀은 변하지 않는다는 것입니다. A palavra de Deus não muda. 여러분 하나님 말씀을 믿으십시오. Pessoal, creiam na palavra de Deus. 생각을 따라가면 망하는 길입니다. Se eu seguir o meu pensamento, é o caminho do fracasso. Se eu acreditar na palavra, 말씀대로 역사하는 것입니다. Deus trabalha conforme a sua palavra. 교회는 어떻게 성장해 가는 것입니까? Como que a igreja cresce? 말씀이 세워질 때, Quando a palavra é estabelecida, 말씀과 연결될 때, quando é conectada pela palavra, 진정한 변화가 일어나는 것이죠. então vem a verdadeira mudança. 교회가 성장하게 되는 것인데, Então assim a igreja cresce. 교회 성장의 시작은 O crescimento da igreja começa 말씀을 믿는 데서 시작되는 것입니다. quando acreditamos na palavra de Deus. 한 사람 한 사람 그 마음에 No coração de cada pessoa, 하나님 말씀이 세워지고 a palavra de Deus é 그 estabelecida 말씀 그 사람의 마음을 바꾸게 되고 e essa palavra muda o coração da 하나님 말씀 pessoa. 한마디가 그 마음에 임하게 되면 Quando a palavra de Deus entra no coração das pessoas, 말씀이 그 삶을 이끌어가게 되는 것입니다. essa palavra começa a conduzir a vida 자, delas. 로마서 3장 23절에 Em Romanos 3:23, 모든 사람이 죄를 범하였음에 pois todos pecaram 하나님의 영광에 이르지 못하더니 e carecem da glória de Deus. 로마 3장 24절 Romanos 3:24, 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 sendo justificados gratuitamente 하나님의 은혜로 값없이 por sua graça, 의롭다 하심을 얻은 자 mediante a redenção que há em Cristo Jesus. 모든 사람이 죄를 범하였음에 Todos pecaram. 예, 우리 인간은 죄인입니다. Nós, seres humanos, somos pecadores. 대부분 사람들이 자기 생각을 믿는데 Mas a maioria das pessoas acredita no seu pensamento. 로마서 3장 23절 우리가 죄인이라는 사실을 모두가 믿고 있습니다. Todos acreditam em Romanos 3:23, que diz onde todos nós somos pecadores. 말씀을 믿는 겁니까? 내 생각을 믿는 겁니까? Isso é acreditar na palavra ou no seu pensamento? 자, 말씀을 믿는 사람은 A pessoa que acredita na palavra 24절도 믿을 것입니다. também vai acreditar no versículo 24. 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 Sendo justificados gratuitamente 하나님의 은혜로 por sua graça, mediante a redenção 의롭다 하심을 얻은 자 되었다. que há em Cristo Jesus. 내가 볼 때 죄인이지만 Quando eu vejo, eu sou pecador. 나는 추하고 더럽지만 Parece que eu sou sujo e mau. 악하지만 Eu sou mau. 주님 뭐라고 하셨지? Mas o que o Senhor disse? 주님 나를 어떻게 보고 계시는 거지? Como o Senhor está me 아, vendo? 주님 나를 의롭다고 하시는구나. Ah, o Senhor está falando que eu sou 주님은 justo. 나를 위해 십자가에 죽으셨구나. Ah, o Senhor falou que morreu na cruz por 십자가에 mim. 피를 흘리셨구나. Jesus derramou seu sangue na 그래서 cruz 나를 por mim. 의롭다고 하시는구나. Por isso ele fala que eu sou justo. 예, 주님 의롭다면 의롭습니다. Se o Senhor fala que eu sou justo, então eu
eu sou justo. 아, 예, 지금까지 내 생각이 죄인하고 믿었지. Até agora eu acreditei no meu pensamento que eu sou pecador. Mas a partir de agora eu vou acreditar na palavra. 한 사람 한 사람 Cada pessoa, 정확하게 그 마음에 말씀이 세워지게 될 때, quando a palavra é estabelecida no seu 정확하게 coração, 주님과 마음이 연결되어질 때, quando ela conecta com a palavra de 그 Deus, 마음 안에 주님이 역사하시는 a palavra de Deus começa a trabalhar no seu coração. 진정한 변화가 뭔지 아십니까? Sabe o que é a verdadeira mudança? 예, 행위가 바뀌는 게 변화가 아닙니다. Verdadeira mudança não é trocar obra. 그 마음에 말씀이 임할 때 A palavra entra no coração, 마음의 변화가 시작이 começa a 되는 vir transformação do coração. 마음이 바뀌면 Se o coração muda, 삶은 저절로 변하게 되어 있는 então a vida automaticamente vai mudar. 법이 사람을 바꾸는 것이 아니라 Não é a lei que muda a pessoa, 예, 예수님의 은혜가 그를 바꾸는 것이 é a graça de Jesus que muda a 말씀이 pessoa. 그를 바꾸는 것이 É a palavra de Deus que muda. 주님 나를 의롭게 하셨네요. Ah, o Senhor me justificou. 그렇다면 저도 의롭습니다. Ah, então eu sou 제가 justo. 의인이네요. Ah, eu sou justo. Eu sou justo. 예, 내 모습 정말 추하고 더럽지. Ah, eu sou sujo e sou mau. 주님 의롭다면 저도 의롭습니다. Mas se o Senhor diz que eu sou justo, então eu sou justo. 사실을 받아들일 때 Quando vocês aceitam essa verdade, 주님과 마음이 하나가 되는 것이. então seu coração se torna um com o de Deus. 바로 주님의 마음이 합한 사람이 되는 E assim vocês se tornam pessoas com o segundo coração de Deus. 변화는 여러분 마음 안에서부터 시작이 A 돼요. mudança começa no seu coração. 이제 여러분 마음 안에 Então agora no seu coração, 말씀 한마디를 믿는 믿음 하나가 uma fé numa palavra. 여러분의 인생을 바꿀 것이라는 사실을 믿으십시오. Creiam na verdade de que sua vida vai mudar. 여러분 생각을 믿으셨습니다. Até agora vocês acreditaram no seu 내가 pensamento. 죄를 짓잖아. Mas eu cometo pecado. 악하잖아. Eu sou mau. 죄인이잖아. Eu sou pecador. 이런 행위를 보고 믿지 말고 Mas não creiam olhando para a obra. 성경에 뭐라고 말씀하고 있는지를 믿으십시오. Mas creiam olhando no que a palavra de Deus 아무리 내 diz. 모습이 좋아하고 더러울지라도 Por mais que a minha imagem seja suja e 주님이 má, 의롭다면 의로운 거 아닙니까? mas se o Senhor diz que eu sou justo, eu não sou justo? 아멘. Amém? 네, 아멘. Sim, amém. 주님이 우리를 의롭게 하셨는데 O Senhor nos justificou. 언제까지 여러분 생각을 주장하시겠어요? Até quando você vai insistir no seu 이 pensamento? 말씀을 믿음으로 Pela fé. 주님 나를 의롭게 하셨다는 사실을 믿을 때 Quando vocês acreditarem na palavra de que o Senhor te justificou, 여러분들이 예수님과 마음이 하나가 되면 quando você se tornar um coração com o de Deus, 주님과 마음이 연결되면서 conectando seu coração com o de Deus, 그때부터 주님이 역사한다는 사실을 믿으시고 creiam desde então de que essa verdade vai trabalhar em você. 17장 5절에 Em Jeremias 17, versículo 나 5. 여호와가 말하노라. Assim diz o Senhor: 그는 사람을 믿으며 Maldito o homem que confia no homem, 결국으로 그 권력을 삼고 faz da carne mortal o seu braço 마음이 여호와에 있었던 그 사람은 e aparta o seu coração do 저주를 Senhor. 받을 것이라. 그는 사막의 떨기나무 같아서 Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. 광야 간조한 곳, Antes morará nos lugares secos do deserto, 사람이 가지 않는 땅에 거하리. na terra salgada e inabitável. 여러분 무릇 사람을 믿으며 Se o homem acreditar no homem, 사람들은 자신을 믿고 살아갑니다. as pessoas vivem acreditando em si mesmos. 자기 마음을 믿습니다. Acreditam no seu coração, 자기 생각을 믿습니다. acreditam no seu pensamento, 결국 혈육으로 권력을 삼고 fazendo da sua carne mortal o seu braço. 마음이 여호와에 있었던 그 사람은 저주를 받을 것이라고 E 했어요. está escrito: Maldito o homem que partiu do Senhor. 여러분 마음이 하나님에게서 떠나 Se o seu coração estiver partido de Deus, 자신을 믿고 그 생각 se você estiver dentro do seu próprio pensamento, 그 길이 저주라는 것입니다. aí é o lugar da maldição. 하나님은 행위를 보시는 것이 Mas 아니라 Deus não vê nossa obra. 여러분의 마음의 위치를 보시는 것입니다. Deus vê a posição do nosso coração. 그 길은 저주라고 이야기하는 것입니다. E Ele está falando que aí é a maldição. 여러분 마음이 하나님에서 떠난 거기서 돌이켜야 한다는 것. Vocês têm que trocar o caminho para voltar para Deus. 7절에는 뭐라고 돼 O 있어요? que diz no versículo 7? 그러나 물은 여호와를 의지하며 Bendito o homem que confia no Senhor 여호와를 의뢰하는 그 사람은 복을 받을 e 것이다. cuja esperança é o Senhor. 그는 물가에 심기운 나무가 Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, 강변에 뻗치고 que estende as suas raízes para o 더위가 ribeiro, 올지라도 두려워 아니하며 e não receia quando vem o calor. 그의 피 청청하며 Mas a sua folha fica verde, 가뭄에도 걱정이 없고 e no ano de sequidão não se 그의 실이 perturba, 그치지 아니함 같다. nem deixa de dar fruto. 여러분 하나님을 의지하는 사람 Pessoal, as pessoas que dependem de Deus, 자기를 벗어버리고 elas saem da sua pessoa, 하나님을 의뢰하는 그 사람 e a pessoa que depende de Deus 복을 받을 것이라고 vão 했습니다. receber bênção.
자신을 믿는 데서 돌이켜 saindo da sua pessoa de confiar em si mesmo, 하나님만을 믿고 바라보게 e se 된다면 somente confiar em Deus e olhar para Deus, 하나님은 분명 그 속에 역사하실 수밖에 없는 Deus com 것입니다. certeza somente vai poder trabalhar dentro dela, 자신을 부인하고 negando a sua pessoa 예수님으로 말미암아 살아가는 e 사람. vivendo somente por conforme Jesus. 그는 물가에 심겨온 나무와 같다. Essa pessoa é como a árvore plantada junto às águas, 그 뿌리를 강변에 뻗치고 que estende as suas raízes para o ribeiro, 더위가 올지라도 두려워하니 e não receia quando vem o calor, 잎이 청청하니 mas a sua folha fica verde, 가뭄에도 걱정이 없고 e no ano de sequidão não se perturba, 결실이 그치지 아니함 같으리라. nem deixa de dar fruto. 더위가 와도 Mesmo vindo calor, 가뭄이 와도 ficando seco, 예수님만을 somente 의지하고 depende da palavra de Deus. 예수님만을 바라보고 Somente olha para Deus. 여러분 예수님으로 살아가는 그 사람 삶 속에는 Dentro da vida daqueles que vivem de acordo com 어떤 어려움이 Jesus, 와도 mesmo que tenha qualquer 어떤 절망적인 dificuldade, 형편을 만나도 qualquer desesperança ou situação que se depare, 전혀 문제가 되지 않는다는 것입니다. nada disso se torna problema. 예수님으로 능히 넘을 수가 있다는 것이죠. Porque através de Jesus Cristo pode superar todas as 여러분 coisas. 주님은 우리 삶 속에 Pessoal, Jesus, dentro da nossa 내가 vida, 부인되어지기를 원하시는 것입니다. deseja com que a gente se negue. 자, 요한복음 5장에 Em João capítulo 5, 38년 된 병자 이야기가 나옵니다. fala sobre a história do enfermo havia 38 anos. 베데스다 연못가에 수많은 병자들이 있습니다. Lá no tanque de Betesda tinha muitos enfermos. 수많은 병자들은 연못을 바라보고 E 있었습니다. muitos enfermos estavam olhando para o tanque de 물이 Betesda. 동하기를 기다리고 있었죠. Estavam esperando a água ser balançada. 어디에 있습니까? Onde estavam? 자, 그들은 어디에 기대를 두고 Eles estavam com a expectativa onde? 자신에 대한 기대가 끝이 나지 않는 A pessoa que não acabou a expectativa em si mesmo, 그들은 그 법에 걸려 넘어지게 돼. eles vão acabar caindo nessa 제일 armadilha. 먼저 들어가는 자는 나으리라. O primeiro que entrar vai ser curado de qualquer doença que seja. 그들은 예수님이 오셨을 E 때 quando Jesus Cristo veio, 연못을 바라보고 eles olharam para o 물이 tanque 동하기를 기다리는 그 사람들은 e essas pessoas que esperaram essa água ser movimentada, porque eles estavam dando as costas para a 예수님은 água, 그들에게 아무것도 하실 수가 없었던 것입니다. Jesus não pôde fazer nada por eles. 그러나 38년 된 병자는 Mas o enfermo havia 38 자신의 anos, 기대가 끝이 나고 acabou com a expectativa em si mesmo, 길이 없었습니다. ele não tinha outro caminho. 그는 베데스다 연못을 등지고 있었던 E 것입니다. ele estava dando as costas para o tanque de Betesda. 주님은 그에게 다가가셨습니다. E o Senhor se aproximou dele. 네가 낫기를 원하느냐? Queres ser curado? 예, 낫고 싶습니다. Sim, Senhor. 내가 못에 들어가려고 하지만 Quando eu desço, 나를 못에 넣어줄 사람이 없어서 mas não tem ninguém que me ajude. 다른 사람이 먼저 내려가는. Outra pessoa desce antes de mim. 여러분 자신으로서는 할 수 없는 그 사람. Para aquela pessoa que não pode fazer nada por si mesmo, 기대가 끝이 난 사람이 para a pessoa que acabou com a expectativa em si 주님은 mesmo, 찾아오신다는 것입니다. o Senhor vai procurar por ela. 사마리아 우물가 여자에게 예수님이 찾아오셨습니다. Jesus Cristo procurou pela mulher samaritana. 그는 예수님 말씀을 E ela, 들으면서 escutando a palavra de Jesus, 이 물을 먹는 자는 다시 목마르려니 quem beber dessa água não tornará a ter sede. 내가 주는 물을 먹는 자들은 다시 영원히 목마르지 아니하리라고 이야기하셨습니다. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais tornará a ter 자기 sede. 생각과 맞지 아니하였지만 Embora não combinasse com o pensamento 이해가 되지 dela, 않지만 embora ela não 그 여자는 entendesse, 예수님 말씀을 그대로 받아들였던 mas 것입니다. ela pôde aceitar a palavra de Jesus exatamente como ela 많은 era. 사람들은 자기 마음이 이해가 될 때 받아들여요. Muitas pessoas só querem aceitar quando combina com o coração 자기 delas. 생각이 맞으면 받아들여요. Se combina com o coração delas, elas aceitam. 내 생각이 맞으면 하나님 말씀입니다. Então, se combina com o meu pensamento, é pensamento de 내 Deus? 생각이 맞지 아니할지라도 Mesmo que não combine com o meu pensamento, 내 마음에 맞지 아니할지라도 mesmo que não combine com o meu pensamento, 하나님이 뭐라고 말씀하셨는지 o que Deus disse? 성경이 뭐라고 이야기하고 O 계시는지 que a Bíblia diz? 여러분 성경이 기록된 하나님 말씀이라면 Se é a palavra de Deus que está escrito na 여러분 그 Bíblia, 말씀을 믿을 때 quando vocês creem nessa 그 palavra, 말씀대로 일을 하시는 것입니다. então Deus vai trabalhar conforme essa palavra. 어느 날 예수님 빌립에게 물었습니다. Dia, Jesus perguntou para Filipe: 이 많은 사람들에게 어디서 떡을 사서 그들을 먹이겠느냐? onde vamos comprar pão para alimentar todas essas pessoas? 예, 각 사람에게 조금씩 받을지라도 200데나리온의 떡이 부족하리이다. Mesmo que se dê pouco de pão para cada 5.000 denários não seria suficiente. 어디서 떡을 사야죠? Onde que vai comprar pão? 200데나리온 떡이 부족하다고 이야기하고 있는데요. Se ele está falando que 200 denários faltariam. 예수님은 그들을 어떻게 먹이실 방법을 갖고 계셨습니다. Mas Jesus tinha um método para alimentar todos eles. 주님에게서 가능합니다.
Para Jesus é possível. 주님은 능히 그들을 배불릴 수 있습니다. Jesus poderia fartar a eles. 그러나 빌립은 주님을 믿지 않았습니다. Mas Felipe não acreditava em Jesus. 빌립은 주님을 알지 못했습니다. Felipe não conhecia Jesus. 그는 자기 계산을 믿었습니다. Ele acreditava no seu próprio cálculo. 자기 계산 속에 예수님을 넣지 않았던 것입니다. Ele não colocou Jesus no seu cálculo. 빌립의 마음은 예수님과 끊어져 O 있었습니다. coração de Felipe estava desligado com o Jesus. 빌립의 마음은 예수님과 연결돼 있지 않았던 O 것입니다. coração de Felipe não estava conectado com o de 그렇기 Jesus. 때문에 예수님에게 이끌려질 수 없었던 Por isso ele 것입니다. não podia ser conduzido por Jesus. 그러나 안드레는 어떻습니까? Mas e André, como é que foi? 그의 마음은 예수님과 연결돼 O 있었습니다. coração dele estava conectado com o de Deus. 그의 마음은 예수님을 O 향하고 coração 있었던 dele estava 것입니다. conectado com o de Jesus. 보리떡 5개, 물고기 2마리. 5 pães de cevada e 2 peixinhos. 아무것도 아닌 것 같다. Parecia que não era nada. 그는 예수님의 손에 내어드렸다. Mas ele colocou isso nas mãos de Jesus. 주님 이거면 되겠습니까? Senhor, isso é o 그는 suficiente? 주님의 마음을 알고 Ele 있었습니다. conhecia o coração de Jesus. 주님이 하시면 됩니다. Se o Senhor fizer, é 주님이 suficiente. 하시면 가능합니다. Se o Senhor fizer, é possível. 예수님은 그 보리떡 5개, 물고기 2마리를 받아들이셨습니다. Jesus recebeu 5 pães de cevada e 2 peixinhos. 그리고 놀라운 능력을 E 나타내셨습니다. uma incrível coisa aconteceu. 남자만 5,000명이 먹고 12강주리가 남았다고 이야기하고 Está falando que 5.000 homens foram alimentados e 12 cestos sobraram. 여러분 오늘 여러분들은 빌립처럼 계산 속에 있지 Hoje 않습니까? vocês também não estão no mesmo cálculo de Filipe? 여러분 마음이 빌립처럼 예수님과 끊어져 있다면 Se o seu coração estiver desconectado como o de Filipe, 여러분 마음이 주님을 향하지 않고 있다면 se o seu coração não estiver ligado com o de Jesus, 결코 주님에게 이끌려질 수 없다는 이야기죠. você no final não vai poder ser conduzido por Jesus. 안드레의 마음은 주님과 연결돼 있었습니다. André estava conectado a Jesus, 그의 마음은 자신으로서 할 수 없기 때문에 porque ele não podia fazer por si 그의 mesmo. 마음은 온전히 주님을 향하고 있었던 것입니다. Então o coração dele estava conectado com o de 예, Jesus. 주님이 하신다면 Se Jesus fizer, 예, 바로 그 마음이 주님에게 이끌려지면서 esse coração sendo conduzido por 그는 그 Jesus, 문제를 주님에게 맡길 수 있었다는 ele 것입니다. pôde depositar esse problema na mão de Jesus. 제가 오래전 대구에 있었습니다. Um tempo eu estava em Tegu 예배당을 짓게 e a gente estava construindo a igreja. 처음에 땅을 A gente 사고 comprou um 이제 terreno 예배당을 e a 지으려고 gente queria 하는데 construir a igreja, 저는 아무것도 가진 게 없었습니다. mas eu não tinha nada. 아 이걸 어떻게 하지? Ai, como é que eu vou 정말 fazer? 막막했습니다. Realmente estava muito 길이 없어 difícil. 보였습니다. Eu não tinha caminho. 우리는 기도해야 E a 해요. gente começou a fazer oração. 하나님께 기도하는 동안 Enquanto a gente orou diante de Deus, 하나님 기적처럼 한 가지 문제를 해결해 como um 주셨고 milagre, Deus resolveu cada problema. 우리로서는 도저히 불가능했는데 Para a gente era impossível. 물질을 채워주시는 것을 경험할 수 A 있었습니다. gente experimentou Ele nos dando todo o dinheiro que 그리고 precisávamos. 절망적인 형편이 자주자주 찾아왔습니다. Frequentemente surgiam problemas de desesperança. 물질이 바닥이 나고 O dinheiro estava lá no 이제 final. 공사가 중단되겠구나. Ah, e agora a gente vai ter que parar a 그런 construção. 암담한 순간들이 많았어요. Tem momentos difíceis. 그럴 때 주님을 기억하게 됐어요. E a cada momento a gente lembrava do Senhor. 그 문제는 주님과 연결시켜 E a gente conectava esse problema com o Senhor. 절망이 아니었습니다. Isso não era desesperança. 절망적인 형편은 자주자주 A 찾아왔지만 situação difícil cada vez aparecia, 그런 절망적인 형편이 나를 주장할 수 mas essa 없었습니다. situação difícil não podia me 나는 ganhar. 소망을 이야기할 수 있었어요. Eu podia falar palavras de esperança. 주님을 말할 수 Eu podia 있었어요. falar sobre o Senhor. 주님을 기억했고 Eu me lembrava do Senhor. 주님을 의지했고 Eu dependia do Senhor. 주님과 연결시키고 Eu me conectava com o 주님으로 Senhor. 부딪히고 Trito com o Senhor. 주님만을 의지해서 Somente dependendo do Senhor. 예수님으로 살아가고 있는 동안 Enquanto eu vivi somente pelo Senhor, 주님으로 우리는 넘을 수 a gente 있었습니다. pôde superar tudo isso. 여러분 그 물가에 심기운 나무가 Aquela árvore que é plantada junto às águas, 뿌리를 강변에 뻗치고 ele estende as suas raízes para o ribeiro 더위가 올지라도 두려워 아니하며 e não receia quando vem o calor, 잎이 청청하며 mas a sua folha fica verde. 가뭄에도 걱정이 없고 E no ano de sequidão não se perturba, 치지 아니함 같으리라. nem deixa de dar fruto. 네, 이렇게 주님으로 살아간다면 Se vivermos assim pelo Senhor, 어떤 절망적인 형편도 능히 이겨낼 수가 있다는 nós 것입니다. poderemos vencer qualquer situação difícil que nos apareça. 예수님을 믿는 그 믿음 하나가 Somente uma única esperança no Senhor Jesus 정말 어떤 형편도 이기게 하는 것이고 faz a gente vencer qualquer situação. 믿음 하나 있으면 Com uma só fé, 여러분 담대할 수 있는 것입니다. a gente pode ter 여러분 coragem. 믿는 믿음 하나가 빠졌어요. Quando uma fé sumiu, 작은 문제 앞에서도 그냥 a gente 주저앉게 fica 되고 desesperado diante de uma pequena situação. 넘어지게 되는 A 것입니다. gente cai.
여러분 교회 속에 하나님이 역사. Quando Deus trabalha dentro da igreja, 교회는 성장할 수밖에 없는 것입니다. a igreja somente pode crescer. 여러분 교회 안에 하나님이 일하시게 하십시오. Deixem Deus trabalhar na sua igreja. 하나님이 일하시려면 Se Deus quiser trabalhar, 여러분 하나님을 믿으시기 vocês 바랍니다. têm que acreditar em Deus. 여러분 마음이 하나님과 연결돼 살아갈 때 Quando vocês vivem acreditando em Deus, 하나님은 놀라운 능력을 나타내실 거라고 하는 것입니다. Deus vai fazer aparecer um incrível 여러분, 안드레의 trabalho. 마음이 예수님과 연결되던 말입니다. Assim como André conectou seu coração com Jesus. 바우스 목사님의 삶 속에 Dentro da vida do pastor Oxo Park, 아무리 불가능한 형편 앞에 por mais que 섰을지라도 seja uma situação impossível, 한 사람 한 사람을 하나님과 연결시켜 주게 되면서 conectando cada pessoa com 그들이 Deus, 변하는 것을 저는 똑똑히 봤습니다. eu vi cada pessoa 내 sendo 삶도 mudada. 주님과 연결되어 있는 동안 Enquanto a minha vida estiver conectada com 내 삶 Deus, 속에 암담한 어려움도 eu me 만났습니다. encontrei com dificuldades na vida. 사역의 실패도 Eu também 만났습니다. fracassei no ministério. 기가 막힌 웅덩이와 수렁에도 빠지게 E 되었습니다. eu também caí numa lacuna muito 더 grande. 이상 사역을 할 수 없는 형편에도 E 처했습니다. também eu cheguei numa situação em que eu já não podia mais ministrar. 밑바닥 인생길을 걸어야만 했던 Houve 순간도 momentos 있었습니다. em que eu estava no caminho errado, 주님이 나와 함께 하셨기 mas porque o 때문에 Senhor estava comigo. 주님은 그 기가 막힌 웅덩이와 수렁에서 나를 건져내셨다고 하는 사실인 것입니다. Ele me salvou daquele lamaçal. 38년 된 병자에게 O enfermo havia 38 anos, 그는 스스로 걸을 수 없습니다. não podia andar sozinho. 예수님 말씀하셨습니다. Mas Jesus falou para ele: 일어나 내 자리 들고 걸어가라. levanta-te, toma o teu leite e anda. 일어나 내 자리 들고 걸어가라. Levanta-te, toma o teu leite e anda. 이해가 되나요? Isso faz sentido? 이해가 되나요? Vocês conseguem entender? 그는 들을 때 Quando ele escutou isso, 마음에 싸움이 ele 되어지는 começou a ter uma guerra no coração. 겁니다. 안 돼. Ah, não dá. 이게 가능하지? Ai, como isso é 어떻게 나를 possível? 보고 일어나 Como ele 걸으라는 está 거지? falando para eu me levantar e andar? 이게 가능이나 하다는 Ai, 거야? será que ele acha que isso é possível? 내 형편 아신다면 이렇게 이야기하실 수 없을 Se ele 텐데. soubesse das minhas condições, ele não falaria 누구는 isso. 걸어보려고 하지 않았는지 Será 알아? que ele pensa que eu não quis andar? 나도 걸어보려고 해봤어요. Eu já tentei andar. 저도 걷고 싶다고. Eu também quero andar. 제가 원하는 바라니까요. Eu também desejo isso. 됩니다. Mas não dá. 맞습니다. Eu já tentei. 안 된다니까요. Não dá. 38년 된 병자는 O enfermo havia 38 anos. 1차적으로 안 된다는 생각이 고정돼 있어요. Ele estava preso naquele primeiro pensamento de que não 그러나 dava. 주님을 통해 들려오는 음성은 어디에 있습니까? Mas a palavra que ele escutou do Senhor, de onde vinha? 일어나 내 자리 들고 걸어가라. Levanta-te, toma teu leite e 나는 anda. 불가능하지만 Para mim é impossível. 나는 안 되지만 Para mim não dá. 그래 내 생각 버리자. Mas eu vou jogar fora meu pensamento. 예수님 말씀하셨다. E assim como Jesus falou, 주님이 일어나 걸어가라고 하셨다면 se Jesus falou para me levantar e andar, 네, 예수님 말씀대로 내가 일어나 걷게 될 줄 믿습니다. eu acredito que conforme a palavra do Senhor, eu vou me levantar e 내 andar. 생각 버리겠습니다. Eu vou jogar fora o meu pensamento. 주님과 마음을 합하겠습니다. Eu vou unir meu coração com o do Senhor. 그럼 그 말씀을 받아들인 것밖에 없어요. E ele somente aceitou a palavra de Jesus. 성경이 놀라운 기록이 있습니다. Mas tem algo escrito incrivelmente na 곧 Bíblia. 나아서, E ele se levantou. 곧 나아서, E se vindo 곧 curado, 나아서, se vendo curado, 그 말씀 마음에 받아들이는 no momento em que ele 순간 aceitou essa palavra no coração, 바로 나은 겁니다. ele foi curado na hora. 걷고 있습니다. E ele estava andando. 하나님, 내가 걷고 있구나. 지금. Senhor, agora eu estou 내가 andando. 그렇게 된 거지. O que será que 내가 aconteceu? 그렇게 걷는 거지. Como será que eu estou conseguindo andar? Ah, Senhor, o Senhor fez isso. 이렇게 말씀을 믿을 때 Quando ele creu nessa 누구는 palavra, 내 생각을 버리고 ele jogou fora o pensamento 주님 말씀을 dele. 그대로 받아들이게 E quando 됐을 aceitou a 때 palavra de Deus exatamente como ela 말씀대로 é, 역사하는 것입니다. então essa palavra trabalhou. 여러분 말씀을 믿으십시오. Creiam na palavra. 이제 여러분 생각 Joguem 버리고 fora seu pensamento. 말씀과 하나가 된다면 Se vocês se tornarem um com a palavra, 38년 병자가 assim como a irmã havia 38 일어나 내 anos, 자리 들고 걸어가라. levanta-te, toma teu leite e anda. 그냥 자기 생각을 버리고 Ele jogou fora seu pensamento 말씀을 받아들인 것밖에 e ele 없는데 somente aceitou a palavra de 그는 Deus. 일어나 걷고 있습니다. E ele agora estava levantado e andando. E agora se tornou saudável, ele foi renovado. 그는 변했습니다. Ele foi transformado. 달라졌습니다. Ele foi 여러분 transformado. 말씀을 믿을 때 Quando vocês crerem na palavra, 변할 것입니다. vocês vão ser transformados. 성도들의 마음에 No coração dos irmãos da igreja, 말씀이 세워질 때 quando a palavra é estabelecida, 성도들의 마음이 변할 o 겁니다. coração dos membros vão mudar. 교회는 그때부터 변화가 일어나는 Desde 것입니다. então a igreja começa a mudar. 그때부터
교회는 성장을 하는 Desde 것입니다. então a igreja começa a crescer. 네, 말씀대로 일하시는 하나님의 세계를 경험하게 Então 될 vocês vão 것입니다. poder experimentar o trabalho de Deus onde somente Deus 그 trabalha. 소경된 사람을 예수님이 보셨습니다. Quando Jesus viu o homem cego de 제자들이 nascença 묻습니다. e os discípulos perguntaram: 아, 부모의 죄 때문입니까? é por causa do pecado dos seus pais? 자기의 죄 때문입니까? Ou é por causa do seu pecado? 그에게서 하나님의 하시고자 하는 일을 나타내려 합니다. E ele falou: é que para que se manifeste a obra de Deus. 예, 누구의 죄 때문도 아닙니다. Não é por causa do pecado de alguém. 그가 날 때부터 소경된 것은 Ele ter nascido cego 그에게서 하나님이 하시고자 하는 일을 나타내고자 하심이라는 é 것입니다. porque Deus quer manifestar a sua obra através dele. 예수님은 진흙을 이겨서 눈에 발라줬습니다. Deus passou lama no olho dele 실로아메가 씻어라. e falou: vai, lava-te no tanque de Siloé. 예수님이 실로아메가 씻으라는 말씀을 하셨는데 Jesus falou para ele lavar o tanque de 그는 Siloé, 소경이기 때문에 mas porque ele era 실로아메 cego, 어떻게 가야 하는지 모릅니다. ele não sabia como ir. 실로아메 어느 만큼 멀리 있는지도 모릅니다. Ele não sabia quão longe era o tanque de Siloé, 그는 발을 내딛고 있습니다. mas ele estava dando seus passos. 무엇이 그를 이끌어가고 있습니다. Algo estava o conduzindo. 실로아메 가서 씻어라. Vai, lava-te no tanque de Siloé. 말씀이 그 마음에 자리를 잡게 A 됩니다. palavra de Deus tomando lugar no seu 말씀이 coração, 그를 이끌어가고 a 있는 palavra 겁니다. estava o conduzindo. 말씀이 그를 이끌어서 실로암에 이르게 했습니다. Então a palavra conduziu a Siloé. 이제 그는 눈이 밝아져서 E agora 돌아오고 ele 있습니다. estava voltando com os olhos abertos. 여러분 이렇게 내 생각을 버리고 Pessoal, jogando fora o nosso 말씀을 pensamento 받아들이게 되면 e aceitando a palavra de Deus. 말씀이 그 마음을 주장하게 되면 E quando a palavra de Deus ela é centralizada, essa palavra é que nos 여러분 conduz. 한 사람 한 사람 마음 Que 속에 dentro do coração de cada pessoa, 한 분 한 분 마음 que dentro do 속에 coração de cada membro, 살아계신 하나님 말씀을 세우십시오. que a palavra de Deus seja estabelecida. 그들 마음에 말씀을 세우게 된다. E se a palavra de Deus for estabelecida, 그들 마음을 말씀이 주장하게 된다면 e se a palavra de Deus for o centro disso tudo, então a palavra de Deus vai te 38년의 conduzir. 명자는 O enfermo havia 38 anos. 자기 생각을 버렸습니다. Ele jogou fora o pensamento dele. 자기 생각이 맞지 않지만 Embora não combinasse com o pensamento dele, 말씀 한마디를 그대로 받아들였을 quando ele 때 aceitou cada palavra, 말씀대로 일하시는 하나님의 세계를 경험할 수가 있었던 ele 것입니다. pôde experimentar o trabalho de Deus através da 하나님 palavra. 말씀을 받아들이려고 하면 Então, se você quiser aceitar a palavra de 말씀대로 Deus, 그 속에 역사하시는 하나님의 세계를 경험하려면 se vocês quiserem experimentar o mundo de Deus dentro da palavra de Deus, 반드시 내 생각을 버려야 하는 com certeza, 것입니다. primeiramente você tem que jogar fora o seu pensamento. 내 생각에 맞지 않지만 Embora eu não combine com o meu 내 pensamento, 마음이 이해가 안 되지만 embora eu não entenda, 하나님이 뭐라고 말씀하셨나? mas o que Deus me disse 네, 그 말씀을 믿는 겁니다. é eu crer nessa palavra. 그 말씀대로 하나님 일하시는 E 거니까. Deus trabalha conforme essa palavra. 창세기 1장에 Em Gênesis capítulo 1, 하나님이 가라사대 disse Deus, 그대로 되니라. e assim se fez. 하나님 말씀하시면 Se Deus fala, 그 말씀 그대로 이루어졌다는 것입니다. então essa palavra se cumpre exatamente como ela é. 노아 홍수 시대 Na época do dilúvio de Noé, 그들은 왜 멸망을 당했습니까? por que as pessoas foram destruídas? 하나님 말씀을 받아들이지 않은 Eles não 거예요. aceitando a palavra de Deus, 자기 생각을 따라간 결과 pelo resultado de seguir o seu pensamento, 그들은 다 멸망을 당했던 것입니다. todos eles foram destruídos. 근데 내 생각을 버리고 Mas jogando fora o seu 하나님 pensamento, 말씀이 우리 마음에 세워져야 e a 됩니다. palavra de Deus tem que ser estabelecida no nosso 하나님 coração. 말씀 우리 마음을 주장하게 될 Quando a 때, palavra de Deus é centralizada no nosso coração, 하나님 말씀 우리 마음을 자리 잡을 때 quando toma lugar no nosso coração, 여러분 그때부터 말씀이 나를 이끌어 간다고 하는 것이죠. desde então a palavra começa a me conduzir. 누구든지 말씀과 하나가 되면 Qualquer um que seja quando aceita uma palavra de Deus, 말씀이 나를 이끌어 가는 거기 때문에 porque essa palavra é que me conduz, 신앙은 참 쉬운 겁니다. então a vida espiritual se torna muito fácil. Eu me 내가 esforço, 애쓰고, eu sou 내가 diligente, eu 수고하고, tento 내가 fazer 열심히 bem. 해서 되는 것이 Não é 아닙니다. porque eu quero fazer bem que dá 여러분, certo. 내가 죄를 씻으려고 해서 씻겨지는 것이 아닙니다. Não é porque eu quero lavar meu pecado que eu consigo 인간의 lavar. 죄를 인간이 어떻게 씻을 수가 있습니까? Como que o pecado pode ser lavado? 죄는 예수님만이 씻을 수가 있는 것입니다. Somente Jesus pode lavar o nosso 예수님의 pecado. 피가 우리 죄를 씻는 것입니다. Somente o sangue de Jesus é que lava 여러분, nosso 이 사실을 pecado. 믿는 겁니다. Nós temos que crer nisso. 여러분이 뭐 선하게 살아서 되는 것이 As coisas não 아닙니다. funcionam porque você vive uma vida 사단은 내가 뭘 bondosa. 해야만 하는 것처럼 속이고 Satanás 있습니다. nos engana fazendo a gente pensar que a gente tem que fazer 내가 bem. 뭘 잘해야 되는 것이 아닙니다. Não sou eu que tenho que fazer bem. 예수님이 우리를
위하여 오셨습니다. Jesus veio por nós. 연약한 나를 위하여, Por mim que sou fraco, 수하고 더러운 나를 por mim que 위하여. sou sujo e imundo. 예, 주님이 우리 모든 죄를 담당해 주시려고 Jesus 오셨던 veio para cuidar dos meus 주님이 pecados. 십자가에 피 흘려 죽으시고 E ele derramando o seu sangue na cruz, 주님이 의롭게 하셨습니다. ele nos justificou. 주님이 의롭다면 의롭습니다. E se ele diz que eu sou justo. 주님이 거룩하다면 거룩한 겁니다. Se ele diz que eu sou santo. 주님이 온전하다면 온전한 Se ele 것입니다. diz que eu sou perfeito, então eu sou perfeito. 여러분 온전하다고 말할 수 있습니까? Vocês podem dizer que vocês são perfeitos? 여러분 자신을 보면 도저히 내가 온전하다고 할 수 없는 De jeito nenhum, olhando para mim, eu posso dizer que eu sou perfeito. 여러분 자신을 보고 믿으시겠어요? Mas vocês querem dizer olhando para sua pessoa? 말씀을 보고 믿으십시오. Vocês têm que crer olhando para a palavra. Creiam olhando para a cruz. 주님을 보고 믿으십시오. Creiam olhando para 주님이 Jesus. 우리를 거룩하게 하셨다면 거룩하게 한 것입니다. Se Jesus falou que nos santificou, então nós somos 정확하게 santos. 믿음이 세워지게 되면 Se essa fé for exatamente 정확하게 estabelecida, 이렇게 예수님과 마음이 하나가 되어지면 se o seu coração se tornar um com o de 주님이 그 Jesus, 삶 속에 역사할 수밖에 없다는 então Jesus 것입니다. somente vai poder trabalhar dentro de vocês. 여러분 나사로가 죽었습니다. Lázaro morreu. 예수님은 마르다에게 가서 E Jesus foi para Marta. 이 오라비가 살리라고 E 이야기했습니다. Jesus falou: teu irmão há de ressurgir. 그럼 예수님과 마르다의 생각이 Mas o 달랐습니다. pensamento de Marta e de Jesus eram diferentes. 예, 마지막 날 부활 때는 내 오라비가 살 줄 아나이다. Eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último 나는 dia. 부활이요 생명이니 Eu sou a ressurreição e a 나를 믿는 vida. 자는 Quem crê em mim, 죽어도 살겠고 ainda que morra, viverá. 살아서 나를 믿는 자는 E todo que vive e crê em mim 영원히 죽지 아니하리라. não morrerá 이걸 eternamente. 우리가 믿느냐? Crês isto? 주여 그러하이다. Sim, Senhor. 저는 그리스도시요 Eu tenho crido que tu és 살아계신 o 하나님 Cristo, 아들이신 줄 내가 믿나이다. o Filho de Deus que devia vir ao mundo. 여러분이 마르다는 예수님을 믿는다고 이야기하고 있습니다. Pessoal, a Marta está falando que acredita em Jesus. 예수님 마르다에게 이야기합니다. E Jesus falou para Marta: 네가 믿는다면 se você crê, 무덤의 돌을 옮겨 놓으라. então tira a pedra do túmulo. 마르다는 옮겨 놓을 수 없었습니다. Mas a Marta não conseguiu tirar. Por quê? 그는 주님을 믿는 것이. Porque ela não acreditava no 그는 Senhor. 자기 눈에 보이는 형편을 Ela 믿었어요. acreditava na situação que enxergava. 죽은 지 나흘 됐어요. Ah, já faz 3 dias que 썩어서 morreu. 냄새가 나요. Já tá 안 fedendo. 돼요. Não 안 dá. 돼요. Não 안 dá. 된다니까요. Não dá. 어떻게 내 오라비가 산다는 거예요? Como é que meu irmão vai reviver? 어떻게 믿었죠? Como que ela acreditou em 병든 Jesus? 나사로를 살려줄 Ela 예수님을 acreditou no 믿었지만 Jesus que podia curar o seu irmão enfermo. 죽은 오라버니를 살릴 예수님으로 믿지 않았던 Mas ela não cria no Jesus que podia ressuscitar o seu irmão morto. 마르다가 알고 있는 예수님 O Jesus que a Marta pensava 실제 예수님은 전혀 e o 다르지 verdadeiro 않았습니다. Jesus eram completamente diferentes. 그는 생각 속에 예수님을 믿고 있습니다. Ela acreditava em Jesus no seu pensamento. 그는 죽은 사람을 살리실 부활의 예수님으로는 믿지 않았던 것입니다. Mas ela não acreditava no Jesus que podia ressuscitar o morto. 네가 믿으면 하나님의 영광을 보리라. Não te disse eu que se creres verás a glória de 내 Deus? 말이 A minha palavra, que se você crê nela, 하나님의 영광을 보리라. você vai ver a glória de Deus. 아니에요. Não, não. 아, 죽은 지 나흘 됐다니까. Já faz 3 dias que ele morreu. Ele tá fedendo. 안 돼요. Não dá. 포기했어요. Faz 4 dias que ele morreu. Eu já desisti. Não adianta. 예수님은 그 모든 걸 부정하시고 Jesus rejeitou tudo isso. 내 말이 A minha palavra. 네가 믿으면 Não te disse eu que 하나님 se 영광을 creres 보리라. verás a glória de Deus. 네가 믿으면 Se você crê, 하나님 영광 볼 거야. você vai ver a glória de Deus. 너 나를 한번 믿어봐. Creia em mim. 나를 좀 믿어주지 않겠니? Você não quer crer em mim? 죽은 지 나흘 됐으면 어때? Mas e daí se ele faz 4 dias que ele 냄새가 morreu? 나면 어때? E daí que ele está fedendo? 너에게는 문제가 될지 몰라. Isso pode ser um problema para você. 나에게는 문제가 되지 않아. Mas para mim não é um problema. 내가 하면 되잖아. É só eu 너 fazer. 나를 좀 믿어봐. Creia em mim. 마르다는 그때 알았습니다. E a Marta 내가 entendeu. 주님을 믿지 않고 Ah, eu não estou acreditando no Senhor. 예, 주님 믿겠습니다. Sim, Senhor, eu 내 crerei. 생각 버리겠습니다. Eu vou jogar fora meu pensamento. Eu não vou acreditar nos meus olhos. Eu não vou acreditar no meu coração. Sim, eu vou acreditar no Senhor. 내 말이 A minha 네가 palavra. 믿으면 Não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? 하지 아니하였느냐? Não te disse eu 내 말이 네가 믿으면 que se creres
하나님의 영광을 보리라. verás a glória de Deus. 여러분 언제 하나님의 영광을 보겠습니까? Quando que nós podemos ver a glória de Deus? 언제 여러분이 하나님의 역사를 맛보겠습니까? Quando nós podemos experimentar o trabalho de Deus? 교회가 어떻게 하면 잘하겠습니까? Como a igreja pode crescer? 여러분에게 있지 않습니까? Isso não depende de você. 하나님에게 있어요. Isso depende de Deus. 하나님을 믿으십시오. Creiam em Deus. 하나님을 믿으십시오. Creiam em Deus. 하나님을 의지하십시오. Dependam de Deus. 당신은 믿어주기를 간절히 바라고 있어요. Deus deseja com que você dependa dele. 나를 믿어주지 않겠니? Você não quer crer em mim? 내게 맡기지 않겠니? Você não quer depositar nas minhas mãos? 내가 네 사역을 해줄게. Eu vou ministrar por você. 내가 네 교회를 이끌어 줄게. Eu vou conduzir a igreja por 내가 네 você. 인생을 책임져 줄게. Eu vou me responsabilizar da sua 그분에게 모든 vida. 걸 맡기십시오. Depositem tudo para ele. 그런 주님 복되게 하실 것입니다. Então ele vai te abençoar. 예수님을 믿고 나아가는 동안 Enquanto vocês forem acreditando em 매 Jesus, 순간 주님의 영광이 나타날 겁니다. a cada momento Jesus vai ser 주님의 glorificado. 영광을 볼 겁니다. Nós vamos ver a glória de 주님 Deus. 분명 그 속에 역사하십니다. Com certeza ele vai trabalhar. 주님 약속하신 그 말씀대로 일하신다는 것입니다. Jesus trabalha conforme a sua promessa. 얼마나 놀랍습니까? É surpreendente. 제가 예배당을 지을 때 Quando eu construí a igreja, 제가 주님을 믿고 한 걸음 한 걸음 내디딜 quando 때 eu criei no Senhor e dei cada passo, 매일매일 주의 영광을 봤습니다. todos os dias eu pude ver a glória de Deus. 행복했어요. Eu fiquei muito feliz. 꿈을 꾸는 것 같아요. Parecia um sonho para mim. 하나님 고맙습니다. Muito obrigado, meu Deus. 하나님 말씀대로 일하셨어요. O Senhor trabalha conforme a sua 내가 palavra. 오늘도 주님의 영광을 봅니다. Hoje também eu quero ver a glória de 내 Deus. 말이 네가 믿으면 Não te 하나님 disse 영광- eu, que se creres verás a glória de 주님 Deus. 말씀하셨죠. O Senhor falou. 오늘도 주님을 믿습니다. Hoje também eu creio no 오늘도 주의 Senhor. 영광을 보게 될 줄 믿습니다. E eu acredito que eu vou ver a sua glória. 하나님 오늘도 주의 영광을 Hoje também eu vou ver a sua 주의 glória. 영광을 인하여 너무너무 기쁘고 행복합니다. Eu fico muito feliz de poder ver a sua glória. 하나님 오늘도 내 삶 속에 일하시고 Que hoje também o Senhor trabalhe na minha vida. 하나님 오늘도 나를 Que hoje também o 이끄십시오. Senhor me conduza. 하나님 오늘도 우리 성도들 삶 속에 Que hoje 주님이 também o Senhor possa trabalhar no coração de cada membro. 이제 우리 교회 안에 주님이 일하실 Que o Senhor trabalhe na nossa igreja. 이제 주님에게 주님이 일하실 수 있도록 여러분 사에게 모든 걸 내어 맡기시게 되길 Eu espero com que todos vocês possam deixar todas as suas coisas nas mãos de Deus. 여러분 삶 속에 주님이 역사하실 E Deus vai trabalhar na sua vida. 주의 영광을 보게 될 줄 믿습니다. E vocês vão poder ver a glória de Deus. 감사합니다. Muito obrigado. 안녕히 계십시오. Até logo.